furacão nada mais é que uma tempestade tropical, ou seja, uma perturbação atmosférica que se forma normalmente nos oceanos tropicais ou subtropicais. As áreas de formações dos furacões correspondem a centros de baixa pressão. O furacão é uma circulação fechada de ventos. Essa circulação ela cria uma espécie de olho em seu centro, o conhecido olho do furacão. E basicamente, os furacões elas formam sobre águas quentes. Os principais ingredientes de um furacão são calor concentrado e umidade, considerando que sua formação é motivada pela energia térmica. As massas de água dos oceanos e mares tendem a apresentar temperatura acima de 27 graus, e o cisalhamento do vento, que nada mais é que a variação da corrente do vento, ou seja, as possíveis mudanças da velocidade na direção dos ventos num determinado percurso. A ocorrência desse fenômeno na parte leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico determina que ele seja chamado de furacão, e quando a ocorrência é na oeste do Oceano Pacífico, tal fenômeno é chamado tufão. Eles são o mesmo fenômeno, mas com localizações diferentes. Tufão é mais nomeado na região do Japão. Todos nós sabemos que esse fenômeno ele possui alto poder destrutivo, causando grandes estragos por onde passa. Irei explicar o porquê é tão difícil um furacão atingir o Brasil. O Brasil não representa as condições necessárias para a ocorrência dessas tempestades tropicais. As águas oceânicas não demonstram temperaturas superiores a 26 graus. Normalmente, a porção mais quente encontra-se no litoral nordestino, ainda assim não alcança a média necessária. E a questão do cisalhamento do vento é de rara ocorrência nos países muito próximos à linha do Equador, que é o caso do Brasil. Mas e aí, já houve furacão no Brasil? Ao contrário do que muitos pensam, o Brasil já registrou ocorrência de tempestade tropical. E ocorreu o furacão em Santa Catarina em 2004. E é válido que há controvérsias a respeito dessa classificação, mas muitos estudiosos confirmam que essa tempestade corresponde a um furacão. O Catarina atingiu a região oeste dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e representa um caso raro no país. Os ventos formados por ele alcançaram 180 quilômetros e deixaram rastros por cerca de 40 cidades. E neste ano de 2020, no dia 30 de junho, o ciclone bomba do sul do Brasil atingiu os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O ciclone passou de 100 quilômetros, destalhando casas, derrubando árvores e deixando muitas cidades sem energia. Esse ciclone é um movimento de ar giratório que se apresenta em uma grande área, envolvendo centenas de quilômetros e costuma apresentar ventos com velocidades iguais ou superiores a 120 quilômetros. Esse fenômeno não pode ser visto a olho nu, de forma que o observador contemple toda a sua extensão, diferente de furacões e tornado, que são perfeitamente visíveis.